uma vez mais, é um privilégio para mim saudar a esse exército de fiéis soldados de Melquisedeque, os que estão firmes e seu olhar está fixo em seu rei e em seu galardão, Abba Pai. O tema de hoje é o tesouro escondido. Nosso pai me explicava que o Éden nunca foi um lugar físico. O Éden está em tua mente, aí é onde está a serpente e a árvore proibida. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, foi que colocaram neles um véu para que não entendessem o evangelho eterno do amor, por serem desobedientes? Lembram como Deus colocou querubins com uma espada acesa que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida? Bom, esse é o véu que Deus colocou. Ele nos escondeu esse tesouro e está escondido todavia para o mundo que não o conhece, mas os que são dele só têm que achá-lo. E quando você acha, você cuida com tua vida. Há alguns que, estando aqui conosco, todavia não acharam esse tesouro. Por quê? Porque tomam essa pérola de grande preço como algo leve e passageiro? Você vê esses irmãos que não congregam? E estou falando dos que podem congregar se quisessem de verdade. Mas as coisas dessa vida são mais importantes para eles. Ou simplesmente dizem: vejo desde a minha casa pela internet. Outros nem semeiam, eles não pensam que é necessário fazer essas coisas, mas juram que vão ser transformados. Quando a igreja madura de Melquisedeque sabe que esse tesouro temos que cuidar, como quando o Senhor repartiu as minas. Ele esperava que as multiplicassem, não que as escondessem, como se envergonhassem delas. Ou será que, na verdade, você não tem esse zelo de ser soldado à frente da batalha? O que de verdade acha esse tesouro, que é o mais formoso, o melhor que aconteceu em nossa vida? Veja, cuida tanto que não há quem toque, e o limpa e sempre está pendente dele. Veja como o Senhor compara o reino dos céus a um tesouro, em Mateus capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, o qual um homem acha e o esconde de novo. E gozoso por ele, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele compara o reino dos céus, que é a mente, com um tesouro escondido. Mas é de tanta qualidade e valor que vende tudo o que tem para comprar o campo inteiro, para assegurar esse tesouro. O vender tudo se refere a pôr primeiro esse tesouro, para que todo o resto esteja seguro também. Se você cuida bem desse tesouro, assegura tua saúde, tua relação, tua prosperidade, teus filhos e tudo demais sem limites. Isso foi o que esteve oculto pelos séculos, como diz em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A nós nos revelou esse mistério que o Senhor escondeu, porque nos achou aptos de recebê-lo, Abba Pai, como nos ama nosso Melquisedeque. Vejam outro verso que mostra com que o Senhor compara o reino dos céus, em Mateus capítulo 13, verso 52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos ver do que está falando. Quando diz que são coisas novas e coisas velhas, que alguém tira do tesouro, e por que usa um pai de família como referência? Vamos ler em Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Esse é o pai de família, que é maduro, porque alcançou maturidade, a estatura do varão perfeito, e sabe tirar do tesouro coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas é de quando era imaturo, e as novas são as que você sabe desfrutar com um maduro na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Essa é a ordem perfeita entre casal e famílias, irmãos e amigos, não libertinagem, é liberdade gloriosa. Os filhos de Deus
sabem desfrutar isso, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 21. Porque também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Viram como diz libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade gloriosa? Esta é a que nós vivemos. Esse verso fala da corrupção da criação e que geme por essa ordem que nos leva à liberdade gloriosa. Não erreis, irmãos. Não podemos confundir isso para nossa conveniência. Isso está falando de uma ordem perfeita que é necessária por causa da corrupção das mentes. Há uma história sobre um jovem rico que não entendeu o que Jesus disse quando pediu que o seguisse. E assim mesmo está o mundo inteiro. Pensam que vender tudo para seguir ao Senhor é estar em escassez, em aborrecimento. Eles têm o seu entendimento embotado. Ser humilde não significa ser pobre tampouco. Que mentira tão grande a desses supostos seguidores de Deus. Ui, que hipócritas! Vamos ver essa história sobre esse jovem rico em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. E pondo-se de caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não defraudes alguém, honre teu pai e tua mãe. E ele então respondeu: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Há muitas pessoas abençoadas que guardaram tudo isso, nós somos assim. Mas há um detalhe que faltou. Vamos seguir lendo no verso 21. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me e toma tua cruz. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem não entendeu o que ele quis dizer com isso. Não tinha ouvido para ouvir, só escutava o que o convinha e estava bem vivinho. Como pensa que Deus vai te dizer que te quer sem prosperidade para segui-lo, se Deus é dono de tudo? Deus é próspero e seu povo também. Se lembra quando o papi disse a Lázaro Seirro que não fosse pastor, senão que fosse a seus negócios e se fez um homem próspero? Não disse, não seja próspero, siga-me e não trabalhe. Se fazemos como esse homem que encontrou esse tesouro e vendeu tudo o que tinha para comprar esse terreno, então encontramos as riquezas que permanecem para sempre, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aí estão os de fé. E esse homem que comprou esse terreno não era pobre, porque tinha para vender e comprar. Mas o jovem pensou que tinha que deixar sua libertinagem, suas desordens e suas riquezas, e ele estava passando muito bem em sua mente carnal, e não quis deixar isso, por esse tesouro formoso. E assim está o mundo inteiro, os que não acharam esse tesouro. Então, até que esse inimigo que está em ti não morra, então vai viver no véu, que leva os homens à morte? Mas se busca esse tesouro que está em ti, então viverás, e não te secará, e nem deixará de ser, terá o que esse jovem buscava, a vida eterna. Papai. Mas para chegar aí, tem que amar a teu próximo e a teus inimigos. Lembrem-se que o teu próximo primeiro é Deus e está em tua mente, mas da mesma maneira, teu inimigo está em tua mente também. E o Senhor te manda amar a teu inimigo. Muitos podem dizer em seus corações: eu não tenho inimigos, eu me dou bem com todos, isso é bom. Mas, todavia, tem o último inimigo que quer te matar para que não chegue à transformação?
Bom, o Senhor disse, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, até que esse inimigo seja destruído, e esse inimigo não está fora de ti, primeiro tem que olhar para você mesmo. Mas temos esperança? Vamos ler aonde diz que esse inimigo será destruído. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. E o último inimigo que será destruído é a morte. Papai, será destruído, amada. E aí está o que nos impede de ver a imagem do Senhor. Quando esse inimigo é destruído, então estaremos de novo no Éden, como no princípio. E a esse inimigo é que temos que amar. Veja que tremendo como Jesus, quando foi tentado, e quando dizemos tentado, sabemos que estamos falando do diabo que estava nele. Esse mesmo que está em nós, que nos tenta, e com esse mesmo é com quem pelejamos a boa batalha da fé. Mas veja que tremendo como ele respondia essa voz que o tentava, em Mateus 4, 8 ao 11. Outra vez o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O diabo então o deixou, e aqui vieram anjos e o serviram. Jesus falou com calma e falou do pacto e calou sua boca. Com o pacto, o afastou dele. Por isso é que ele nos manda orar sem parar, para que não sejamos tentados. Aí está o inimigo que falta ser destruído. Já em posição está destruído, agora falta que em nós esteja completamente cumprido. Porque se não estamos iguais ou pior do que os do sistema, esse sistema religioso que dá vida a algo que está morto. Outro dia me veio um pensamento tão ridículo que rápido falei à mente carnal, com muita calma disse, não há justiça nisso, eu sou um Deus e agrado ao meu Senhor, com esse pensamento não agrado ao meu rei. Isso não é um pensamento puro ou de bom nome? E o rei me disse, escutei sua voz que me disse, agora está amando a seu inimigo? Não tens nem que gritar, nem que ofender, só falar com sabedoria e com calma, ele se cala. Da mesma maneira que fez Jesus de Nazaré e como fez José Luiz de Jesus Miranda, nossos grandes exemplos. Amada, quando o mundo entender que todo o bem e o mal está na mente e que se responde a esse inimigo com sabedoria e com amor, vai mudar totalmente. Se acabam os crimes, os divórcios, as mortes, tudo de mal se acaba. Esse é o último inimigo para vencer. Por isso é que em Hebreus, capítulo 8, versículo 11, diz: E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Este tesouro está aí escondido na mente deles, só tem que achá-lo. E não é qualquer tesouro, é um tesouro que permanece eternamente. Quando o achas, tua vida muda totalmente. Quando você acha de verdade esse tesouro que está em ti, chega a prosperidade e saúde e nunca acaba. Por isso é que esse homem vendeu tudo, porque sabia que não existia nada que pudesse ser comparado a esse tesouro. Aí está toda a sabedoria de Deus, a prosperidade, a saúde, o amor eterno. E para que as riquezas em todas as áreas de sua vida sejam eternas, tens que achar esse tesouro e cuidar como uma pérola de grande preço. Isso se cuida até com a vida de alguém. Imagina, se é a menina dos olhos de papai, como não cuidar? Veja que beleza, como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí é onde está o vosso tesouro, amada, na mente. E tem que cuidar desse tesouro que é a mente de Cristo. A mente de nosso Deus Melquisedeque. Vou mostrar com um verso bíblico que é o que aconteceu a todos os que tiveram aqui e se foram. Esses são os que supostamente acharam esse tesouro e não cuidaram.
Vamos ver em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa da onde saí, e quando chega, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entram e moram ali, e o último estado daquele homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa má geração. Qualquer um poderia dizer: eu não tenho inimigos, eu sou gente boa, eu não roubo, eu não mato, etc, etc. Mas aí tem que ter muito cuidado, porque tem que seguir pelejando a boa batalha da fé. Temos que ser humildes e ter um tipo de cuidado com esses pensamentos. Por isso é que Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, assim que o que pensa estar firme, olhe que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes dará também, juntamente com a tentação, a saída, para que possais suportar. Então, cuidado com isso, para que tua tentação não seja mais seguida e possa desfrutar de dias de repouso. Quando chega esse pensamento mau, rápido, fale a sabedoria do Evangelho eterno do amor. A ideia é correr a carreira para atingir o prêmio. Vamos ver em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, senão que golpeio o meu corpo e o coloco em servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser eliminado? Nós somos esses atletas que sabemos correr a carreira e estamos no reino dos céus. Estamos maduros e comemos comida sólida, que nos leva a essa garantia da redenção dos nossos corpos. Para isso, corremos corretamente. Tivemos a Jesus de Nazaré e a José Luiz de Jesus Miranda como exemplos e aprendemos de Melquisedeque nesses 2 véus de como devemos fazer. Veja em Mateus 11, 29 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é fácil e a minha carga é leve. Fazei tudo com calma, amada, com amor, com paciência, correndo, mas correndo como Ele nos ensinou. Na mente é que agradamos ao Senhor. Ele não se importa que você mostre seu amor comprando muitos presentes e sendo muito carinhoso. Isso pode ser convertido em amor fingido e pode ser falsa piedade. Veja como diz em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5. Que terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. A esses, evite. Não deixe que te enganes com tantos presentes e aparência de piedade. Por que alguém tem que estar te presenteando tanto? Aí não há sabedoria? Por que essas pessoas não são sábias e pensam mais além, que podem estar colocando pressão a outra pessoa? Ou será que esses que sempre estão presenteando têm algo que mostrar? Ou algo a esconder, e esses que te dão muito carinho? Você pode de vez em quando dar um presente, se você sente, mas tem que usar a maturidade e a sabedoria para que agrades ao rei e não aos homens? Tenham cuidado com isso, amada. Eu sei que estou falando a uma amada madura, que recebe bem essas instruções do rei. Papai. Vamos ler em Mateus 25, verso 31, para ver como teu próximo é o Senhor primeiro? E se na mente o agrada, então quando faz uma boa obra, ele sabe se há justiça ou não. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas diante dele todas as nações. Apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita,
e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos de sua direita: Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me recolhestes, estive nu e me cobristes, enfermo e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembram do samaritano que amou o seu próximo? E quem foi seu próximo? Deus primeiro. Aí está a explicação de como Deus é teu próximo primeiro em tua mente. E logo, teu jugo é fácil e tua carga é leve. E veja que aí está falando do Senhor, e isso é para os maduros entenderem, os que têm ouvido. Aí está falando que ajudou na mente. Não é algo que literalmente aconteceu. Se na mente amastes primeiro a Deus, então já fez todas essas coisas a Ele. Não tem que estar fazendo coisas demais para agradar aos homens. Ah, pai, que lindo, que fácil. Sigamos lendo no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Fui estrangeiro e não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim? E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na mente é que está essa terra, que lhes prometeu voltar a ela, mas por estar olhando com seus olhos carnais e não ver que essa terra já estava neles, se turbaram e não chegaram. Mas nós somos esse povo o qual nunca se viu na face da terra. Imagine, que povo fala como nós e pensa como nós? Ninguém fora daqui pode falar como nós. Antes sim, porque os que se foram daqui são os copiadores de Papi e falam tudo o que ele ensinou. Eles não receberam nada novo por revelação, tudo aprenderam de José Luís de Jesus Miranda. Homens maus e perversos. Mas o buscarão, os de limpo coração que querem fazer o bem de verdade, o buscarão. Veja como diz em Oséias: Andarei e voltarei ao meu lugar, até que reconheçam seu pecado e busquem a minha face. Em sua angústia me buscarão. Que privilegiados somos, que não temos que chegar à angústia para buscar ao Senhor. Ele nos fez aptos para que quando Ele mesmo nos falasse, o escutaríamos e entenderíamos e ponto. O Senhor disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e me seguem. Não disse: Minhas ovelhas veem meu véu. Ele pode estar em qualquer lugar, amada. Ainda que não o vejamos, mas o teu ouvido de ovelha reconhece essa voz aonde quer que esteja, papai. Uau, que eterno amor o Senhor tem. Papai, como ama seu povo, sua misericórdia é eterna conosco. Temos um tesouro tão precioso e sabemos cuidar. Nos deu o amor eterno, que é a arma mais poderosa desse reino irremovível, o amor. Sigamos adiante, que já as coisas estão se cumprindo, pouco a pouco, todo o escrito está se cumprindo, assim como ele decretou. Sem falta e muito em breve, veremos a nosso Deus em toda a sua majestade e glória. Toda a glória e toda a honra é só para nosso pai Melquisedeque, e o mundo inteiro vai ver. Amada, quero que todos juntos, a uma alta voz, vamos dizer o que está escrito na tela. Temei a Deus e dai-lhe glória.
porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Vive para sempre nosso Deus e Rei Melquisedeque. Ava Melquisedeque!